E os canais Yang começam aonde? Do lado Yang, ponto Qin. Concorda? Olha aqui, ó. Estômago 45. VB 44. B 67. Vocês concordam que todos eles, todos os canais Yang começam do lado Yang, lateral? Concorda? Maravilha. Só que, teoricamente, o fígado então deveria ser aonde? Por ele sim. Ele deveria ser aqui, concorda? Sim. Aqui, ó. O canal do fígado não vem para cá? Então ele deveria começar aqui, não deveria? E é aí que é a grande pegadinha que as pessoas erram. Porque o F1 ele começa aqui, ó. Do lado lateral, tá? No ângulo ungueal lateral do hálux. Então fica a dica para vocês, né? Na MTC, a MTC não é matemática, então nem todos os canais obedecem os mesmos padrões. Então, muito importante, a gente viu que o BP1, vai ter o joanete, né? BP2, BP3 e assim sucessivamente. Vai pegando a linha aqui entre a parte escura e clara do pé, a parte bem medial. Lembram disso? O fígado, para a gente poder agora começar assim o canal do fígado, é diferente. Então tá aqui, ó, F1. Se aqui é F1, olha o que a gente vai fazer. Vai pegar aqui o mandril e vai direto para onde? Vai para o F2, que fica onde? Exatamente. Então, o segundo ponto é sempre um ponto que, gente, tem que repetir várias vezes para entrar ali na cabeça, cara. Olha só, F1, F8. O nome é, para vocês não esquecerem, prega interdigital. Então, a maioria dos pontos Yang, eles ficam aonde? Na prega interdigital. Olha que legal. Aqui no F2, ponto Yang. Qual é o ponto Yang do canal do estômago? É 44. E aqui na vesícula biliar? Aqui eu tenho 44, não tenho? Vesícula biliar na prega interdigital, 43. Então fica a dica, essa já é uma forma de estudar, que as pessoas não vão por aí. Todo mundo está acostumado a estudar o canal inteiro e depois dar nome aos bois, que são as funções. Se a gente estudar dessa maneira, entendo que os pontos que nós mais usamos são realmente os pontos Shu. Boa parte são os pontos mais poderosos. Só que a gente tem que entender que eles não têm só aquela função Yang e Yu. O mesmo ponto Yu pode ser fonte, pode ter uma série de atribuições. Tranquilo? Então tá legal. Vou bem devagar, bem tranquilo, porque a gente hoje tem um tempinho. Esse ponto aqui, F1, ele tem algumas propriedades, não tem? Ele é um ponto Qin, isso a gente já falou. Mas ele tem algumas propriedades, ele não tem? Vocês lembram de uma propriedade aí do F1? Fator patogênico? Sim. Teoricamente, todo ponto Qin expele fator patogênico externo. Só tem uma coisa que a gente tem que lembrar que é muito sério. Quando o ponto Qin expele, é porque ele abre para fora para poder expulsar. Só que se ela tiver uma baixa imunológica muito grande, ela vai poder expulsar. Só que ela também pode o quê? Adquirir fator patogênico externo. Aí está um grande problema. Tá? Então, é um ponto que, teoricamente, a gente não usa tanto o Qin e usa muito mais o Yang para calor e o terceiro ponto, que é o Yu, para os demais fatores patogênicos. Tranquilo? Tá. Aí eu venho para o F2. Gente, F2, então, ele é utilizado para tirar calor do canal do fígado. Então, ó,
fogo do fígado, calor no fígado, umidade, calor, né? Todo quadro de excesso que está onde? Preferencialmente no interior. Então, o fígado, ele é um zangifu que ele tem diversos quadros de excesso, diversas síndromes no interior. As mais comuns, as mais famosas, são fogo do fígado e umidade, calor do fígado. E aí é que entra aí o diagnóstico sindrômico. Olha só, falei de olhos vermelhos, falei de alteração mental importante, falei de constipação intestinal e oliguria, todo o quadro de fogo do fígado. O fígado não serve nos olhos, então olhos vermelhos, fogo do fígado, principalmente se combinado com o fígado. Ok? Maravilha, já falei então. O que a gente tem para colocar mais de diferença, gente? Vamos fazer aqui um diagnóstico diferencial, já que o fígado é bem pequenininho. Como é que seria a língua de um fogo? O pulso seria igual para todos. Desarmonia de fígado e vesícula biliar, como é que é o pulso? Pulso rápido, tudo bem, mas em corda. Desarmonia do fígado e vesícula biliar de excesso, em corda. É uma coisa que a gente tem que entender, tá? E como é que seria aí a saburra para diferenciar? Não. Alaranjada é deficiência de IN. Então, olha só. Fogo do fígado. Eu tenho uma saburra amarela, mas como é que é essa saburra amarela? Seca, porque o fogo ressecou tudo. Tá? Já na umidade, calor do fígado, ela é amarela e pegajosa também nas laterais. Entendeu? Então, isso é clínica, gente. Isso é, na verdade, etiopatogenia, onde a gente junta sinais e sintomas, junta pulso e junta língua. Né? Para se fazer um diagnóstico, eu preciso dessas três coisas. Né? De repente, a Daniele viu que o Arnaldo está com os olhos vermelhos, fogo do fígado. Não. Os olhos vermelhos, ela vai me perguntar, você costuma ter constipação intestinal? Não é isso? Você costuma ter urina bem diminuída, amarelada, tá? E agitação mental, sonhos, pesadelos? Sim. Opa, a clínica já fechou do Arnaldo. Deixa eu ver o pulso, Arnaldo. O pulso vai estar em corda e a língua vai estar como? Uma saburra ressecada, amarelada na lateral. Melhorou? É diferente da umidade e calor no fígado, que é muito comum, inclusive nas mulheres. Muitas mulheres têm quadro de infertilidade por umidade e calor do fígado. Por que, Arnaldo? Porque o canal é íngua. O útero dela enche com o quê? Com o sangue do fígado. Entenderam? Então, se ela tiver muita umidade, calor no útero, nos ovários, ela pode ser que ela não consiga fecundar. Então, o quadro é diferente. Como é que é a urina? Ela é amarelada e turva. Como é que é o pulso? O pulso é rápido, deslizante. Por que deslizante? Pela umidade. Então, olha como é que já mudou de um para o outro totalmente. Preciso ter olhos vermelhos? Negativo. Porque quem é que é dominante na umidade e calor? A umidade. Está mais claro? Qual é o ponto que eu vou utilizar? Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês o F5. Tá? Mas vamos continuar aqui, ó. Falei do F1, falei do F2. Ó, a 1,5 terço do F2, que está na prega interdigital, vou colocar aqui, ó, 1,5 terço e vou marcar. Só que antes de marcar, eu tenho o cuidado de deslizar o dedo e cair aqui, ó, no primeiro espaço interósseo. Então, olha como é que isso é importante. Será que o meu 1,5 terço que eu coloquei nela, no pé dela e no pé dela, vão ser a mesma coisa? Não. Então, entra a anatomia palpatória. Deslizar e encontrar quem? O espaço interósseo.
Arnaldo, então o que o Arnaldo faz para dar a dica para vocês? Eu deslizo primeiro e confiro depois. Tranquilo? Todo mundo pegou? Que ponto é esse aqui que está a 1,5 da prega interdigital? F3. F3. Vamos falar sobre o F3, que é importantíssimo. Vamos lembrar uma coisa. Todo terceiro ponto é sempre ponto Q, Yu, que significa movimento em chinês. Tá. Então, Arnaldo, ele é responsável pelo quê? O Yu não significa riacho, significa movimento. É o ponto, ó, a nascente está aqui. Aqui está a nascente do rio de energia. É o ponto que tem mais força e energia do corpo. São os pontos Xing. O segundo ponto faz o quê? Ele é manancial, ele refresca, ele tira calor. E o terceiro ponto faz o quê? Ele gera movimento. Né? E se já foram em alguma nascente, em alguma corredeira, né? Então é ali onde tem mais o quê? Correnteza. Então isso significa o quê? Que é o ponto Yu. Vamos lembrar que em todos esses canaizinhos, ó, canal Yin é da tíbia para dentro. Em todos os canais Yin, o terceiro ponto, além de ser Yu, ele é também o quê? Fonte. Isso é questão de prova, cai sempre, gente. Tá? Na verdade, todo mundo que dá prova de anatomia palpatória e dá prova de... Eles pedem sempre o seguinte: escolha um canal Yin ou um canal Yang, da perna ou de cima, tá legal? Escolha, fale do seu trajeto e escolha 3 pontos desses canais para você dizer quais as suas propriedades, se é ponto fonte, qual a sua função, etc. Sempre cai, isso é questão certa. Isso e dizer, na verdade, além de escolher Yin ou Yang, dizer a questão do trajeto, isso a gente sempre faz, dizer também o seguinte: os canais Yin vão da onde para onde e se encontram aonde? Os canais Yang vão da onde para onde e se encontram onde? Isso é uma coisa que vocês têm que saber, o básico. Não dá para passar por anatomia palpatória sem saber isso aí, tá bom? Vamos então falar mais do F3. Então o Arnaldo falou que o F3 ele é um ponto fonte. Por ele ser um ponto fonte, ele tem 2 coisas interessantes. O ponto fonte, tanto ele pode tonificar as deficiências, como pode dispersar os excessos. Não é isso? Então tá bom. Quando é que eu uso o F3? Para ser muito sincero, na prática, qual o excesso? Principalmente diminuir o Yang do fígado. Por quê? Gente, se ele é um ponto fonte, aqui ó, o Yang do fígado está aumentado. Se eu uso o F3 tonifica o Yin e acaba igualando o Yin e Yang. Então o F3 diminui o Yang do fígado. Mas F3 é o melhor ponto no corpo para mover a estagnação do fígado. Entenderam? Aqui está uma dúvida e um erro muito grande dos alunos. Falou de excesso do fígado, ó, umidade, principalmente umidade e calor, né? A gente usa o F2, fogo do fígado, umidade e calor, daí a gente usa o F2. Já falando de estagnação, a gente usa quem? F3. Falou de hiperatividade de Yang do fígado, F3. Então isso tem que ficar na cabeça de vocês, isso e a manifestação, tá? Quando a gente fala, vocês não sabem o quanto é comum a estagnação do do fígado. Só que a gente tem que saber dos sinais que diferenciam, né? Como é que eu vou diferenciar uma estagnação do fígado de uma umidade e calor no fígado? Porque só na estagnação você tem fezes em bolinhas. Só na estagnação você tem bolo na garganta, né? O militar sabe bem disso. Você engole sapo, fica com aquela sensação de bolo na garganta, você fica insuflado, parece que tudo que você come não vai para lugar nenhum, né? Então, assim, o tido do estômago não descende, ele pode inverter,
gerando náuseas e etc. Tá bom, pessoal? Então, assim, eu posso dizer para vocês que deficiência de endorrina, estagnação do tiro fígado, calor no coração e deficiência do tiro baixo são as síndromes que a gente mais vê aqui. Então, isso meio que tem que estar já na medula de vocês, tá? Porque não é só aqui. Quantas pessoas vocês conhecem que são irritadas, engolem sapo, têm a vida estagnada? Então é muito comum, tá? Tá. Só um minutinho já.